De segunda a sexta-feira, o ser humano moderno vive a embriaguez do trabalho, vive em função do trabalho. E da sexta-feira ao domingo, vive a embriaguez do lazer, do álcool. Isso mostra o caos de uma sociedade, né? Chega o domingo à tarde, o homem se vê no pôr do sol e diz, poxa, o que eu estou fazendo na minha vida? Amanhã tem que trabalhar de novo? Será que eu estou fazendo minha vida valer a pena? Né? Então, essa é a questão do vazio existencial do ser humano moderno, né? Essa questão do vazio que abarca milhões de pessoas e cada vez mais vem instaurando um estado de caos nessa sociedade, né? E essa sociedade, de fato, a cada dia mais, a gente vai entrando no caos, Carlos. O Olavo, alguns dias atrás, falava que ficava espantado que as pessoas não se espantam mais, né? Coisas terríveis acontecem e a gente não se espanta mais. Poxa, a própria mãe mutila o bebê, decapita o bebê ainda vivo com a sua companheira e já não há mais nenhum alarde, como se isso fosse uma coisa comum. Então, Carlos, o que acontece é um absurdo. A humanidade, com a perda de sentido, com o vazio existencial, cai nos piores absurdos. É a bestialização do homem, né? Agora, Roger, como é que pode uma pessoa dentro de um campo de concentração, naquelas situações, naquela atmosfera que Viktor Frankl se encontrou, ter chegado nesse conceito e estar liberto, mesmo estando num campo de concentração? Como pode isso? E como pode hoje a sociedade moderna, tendo tudo que ela quer, comida, conforto, bens materiais, prazeres de todo tipo, como pode nós termos esses dois extremos e nós termos uma infelicidade hoje, uma sociedade doente, uma sociedade muitas vezes deprimida, correndo atrás do rabo, sem saber, sem ter um mínimo de perspectiva de horizonte, como se fosse um porco com o focinho enfiado no meio da lama, onde não consegue levantar poucos graus a cabeça e olhar para aquilo que transcende. Como pode o Viktor Frankl ter encontrado sentido e hoje as pessoas com tudo isso estão no escuro? Então, Carlos, para o pessoal se inteirar, caso alguém nunca tenha ouvido falar em Viktor Frankl, de fato é uma personalidade muito desconhecida ainda, é uma grande personalidade que deveria ser muito conhecida, mas infelizmente ainda não é. Viktor Emil Frankl é um psicanalista judeu que passou por 4 campos de concentração nazista, né? E ele foi capaz de encontrar sentido na vida nas mais extenuantes, horrorosas e desumanas situações. Lá onde não havia mais nenhuma dignidade, no campo de concentração nazista, Frankl encontrou 3 razões pelas quais valia a pena viver. Veja, em uma situação em que toda a liberdade exterior havia sido tirada, nos campos de concentração nazistas, para se ter uma ideia, nem as necessidades fisiológicas podiam ser feitas a sós. As pessoas ficavam nus no frio do inverno alemão, polonês, né? Enfim, as pessoas levavam chicotadas pelos carrascos nazistas meramente por serem judeus. Lá onde não havia nenhuma liberdade, onde ninguém poderia dizer-se, aí vive um homem feliz, aí, no entanto, viveram milhares de pessoas felizes. Porque as pessoas encontravam, apesar de toda a dificuldade, um sentido na vida, um propósito, algo pelo qual valia a pena viver e morrer. E Frankl encontrou 3 razões, né? O Olavo fala no livro dele, A Mensagem de Viktor Frankl. Sua vocação, sua fé e sua esposa. Lá onde parecia que não havia mais por que viver, o que manteve Frankl vivo foi a esperança de reencontrar a esposa, a sua fé e a sua vocação, o seu trabalho como psicanalista. E a conclusão a que chega Frankl, quando entra no campo de concentração, rendeu-lhe um livro depois, Trotzdem Ja zu Leben sagen. Apesar de tudo, dizer sim à vida. Apesar de tudo, em todas as circunstâncias, dizer sim à vida. Eis o lema de Viktor Frankl, que perseguiu o sentido da sua existência com a heroicidade de uma vida.
Roger, é impressionante as tuas palavras, eu chego até a ficar meio comovido, porque eu me recordo, recentemente eu tive na PUC, aqui em Porto Alegre, assistindo uma palestra também sobre o Viktor Frankl, do professor Luciano, e ele, na palestra, retratava de que 9 pessoas dormiam com 2 cobertores, onde descalços, e muitas vezes os prisioneiros tinham que limpar o seu próprio banheiro, e quando carregando um grande container com os dejetos ali, e voava alguns dos dejetos no rosto da pessoa que estava carregando o container, e o prisioneiro ia limpar o rosto, ele era chicoteado. Então, um ambiente extremamente extremo, se é que existe essa expressão, nada pode ser mais duro, onde tira completamente a dignidade humana, e foi ali que a gente viu o Viktor Frankl chegar a esta brilhante conclusão sobre o sentido da vida baseado no propósito, naquilo que ainda estava por vir e naquilo que ele gostaria de encontrar, e encontrando forças, encontrando uma força sobrenatural para sobreviver em cima daquelas circunstâncias. Então, me parece, Roger, que, diferentemente de Freud, que fez a teoria dele toda em cima, dentro de um escritório bem montado, com cadeiras aveludadas, cortinas de seda, a gente tem o oposto, a gente tem Viktor Frankl, que, na trincheira, escutando os unidos da bala, chegou a essa conclusão e, de forma prática, provou a sua teoria, que hoje está colocada como a logoterapia. Perfeitamente, Carlos. Diria que que Frankl teve que desaprender o que aprendeu com Sigmund Freud, de que não é a libido que move o homem, mas a sede de sentido. Lá onde já não havia mais vontade sexual, ainda havia sede de sentido. Freud dizia... Por favor, Roger, eu vou pedir para tu repetir.